Você já assistiu Zootopia 2? Vocês conhecem Gary, a cobra? Era inocente mesmo? Você já assistiu Zootopia 2? Achando que Gary The Snake era só mais um vilão misterioso? Pois talvez o filme tenha escondido uma coisa muito maior. Esse Gary não foi o verdadeiro problema de Zootopia. Ele foi apenas um resultado de uma cidade que sempre fingiu ser perfeita. Não tem Isaac cultura pop a gente vai analisar Zootopia 2. O mistério de Gary The Snake. A parceria de Jude e Nick. A teoria que o maior fã do filme talvez não seja uma das pessoas mais próprias do sistema de Zootopia. Zootopia sempre foi uma cidade cheia de mentiras. Desde o primeiro filme, Zootopia é vendida como uma cidade perfeita. Um lugar onde qualquer animal pode ser o que quiser. Mas a verdade é que essa frase bonita sempre teve rachaduras. No primeiro filme, vimos preconceitos contra predadores, vimos medo, vimos manipulação, vimos como uma cidade moderna podia esconder problemas antigos. E agora em Zootopia 2, a chegada de Gary, The Snake, mostra outro lado dessa mesma cidade. Porque quando um réptil aparece, a cidade inteira entra em alerta. A pergunta é, Zootopia tem medo de Gary porque ele é perigoso ou porque ele é diferente? Gary The Snake é vilão ou vítima? Gary The Snake entra na história como um mistério. Ele é uma cobra e ele causa confusão. Ele vira o centro das investigações e Jude e Nick precisam descobrir o que realmente está acontecendo. Mas em filmes como Zootopia, nada é tão simples. A franquia sempre usa animais para falar de temas humanos. Preconceitos, aparências, medo, convivência e sociedade. Então, Gary pode representar algo muito maior. Ele pode ser o personagem que mostra que Zootopia ainda não aprendeu a lidar com quem não se encaixa no padrão. Porque pensa comigo, se mamíferos já tinham conflitos entre predadores e presas, imagina quando entram répteis, animais que talvez tenham sido deixados de fora da cidade ou tratados como ameaças por muito tempo. A teoria principal. Gary the Snake não chegou para destruir Zootopia. Gary chegou para revelar uma verdade que é a cidade escondida. Talvez os répteis tenham sido apagados da história de Zootopia. Talvez ele tenha sido expulso, talvez tenha sido considerado perigoso. Talvez a cidade tenha criado uma imagem perfeita baseada em exclusão. Se isso for verdade, quero não ser um vilão. Essa seria a prova viva de que a Zootopia nunca foi tão inclusiva quanto dizia ser. Jude e Nick também são testados. O mais interessante é que no filme não coloca só Gary em julgamento. Ele também testa Jude e Nick. Jude sempre quis acreditar em justiça. Nick sempre entendeu o lado sujo da sociedade. Mas agora os dois precisam encarar um caso que pode ser maior do que uma investigação policial. A parte deles é testada porque o caso força os dois a perguntar: estamos procurando um criminoso ou estamos protegendo uma mentira?
Essa é a parte que torna essa utopia perfeita para um vídeo de cultura pop. Essa é uma animação divertida, é uma história sobre como uma sociedade reage quando alguém diferente aparece e desafia a versão original da história. Porque Zootopia 2 virou um assunto. Além da nostalgia do primeiro filme, Zootopia 2 virou um grande evento porque trouxe de volta Judy e Nick quase 10 anos depois do filme original. A sequência também teve um desempenho gigante, segundo a Reuters. O filme se tornou a maior bilheteria da história da Walt Disney Animation Studio, superando Frozen 2 com cerca de 1,46 bilhões de dólares globalmente até o final de 2005. Isso mostra que a Zootopia ainda tem força na cultura pop. É quando uma animação vira esse tipo de fenômeno, é só por causa dos personagens fofos, é porque o público vê algo maior ainda. O verdadeiro vilão. Agora vem a pergunta aqui, final. Quem é o verdadeiro vilão de Zootopia 2? Talvez não seja o Grabber. Talvez seja o medo, talvez seja a política da cidade. Talvez seja a história escondida de Zootopia, talvez seja a ideia de porque a sociedade pode dizer todos são bem-vindos, mas só aceitar quem se comporta do jeito certo. Quero The Snaker pode ser perigoso, pode, mas ele também pode ser alguém reagindo a uma justiça antiga. É isso que deixa a história interessante, porque o melhor vilão não é aquele que simplesmente faz maldade. O melhor vilão é aquele que faz a gente perguntar: e se ele tivesse um pouco de razão? E como sabemos, um dos vilões é um cara rico que acha que não tem nada. No fim, Zootopia 2, que Zootopia 2 pode ser muito mais do que uma aventura espacial com Judy Hennick. Pode ser uma história sobre uma cidade sendo obrigada para seu passado. Gary the Snake talvez não seja apenas uma cobra misteriosa. Ele pode ser um símbolo de todos aqueles que foram esquecidos, julgados ou expulsos antes mesmo de serem resolvidos. Se essa teoria estiver certa, Zootopia 2 não é sobre capturar um suspeito, é sobre descobrir quem a cidade dos sonhos talvez tenha sido construída em cima de uma grande mentira. Gary Snakes não chegou para destruir Zootopia, ele chegou para mostrar que Zootopia nunca foi perfeito. E tchau!